Sêneca tinha uma fortuna equivalente a bilhões de dólares em valores de hoje. Marco Aurélio controlava o tesouro do maior império da história ocidental. Epicteto começou a vida sem nada, literalmente sem liberdade, sem propriedade, sem nome próprio por anos, e ainda assim morreu como um dos homens mais respeitados e influentes de Roma. 3 trajetórias completamente diferentes. 3 resultados de prosperidade completamente diferentes. E os 3 chegaram às mesmas conclusões sobre o que realmente separa quem constrói riqueza de quem passa a vida correndo atrás dela. Essa convergência não é coincidência. É evidência de que o que eles descobriram não era específico às suas circunstâncias. Era universal, aplicável a qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer contexto econômico. Porque o que eles estavam descrevendo não era uma estratégia de mercado. Era uma compreensão da natureza humana e de como ela se relaciona com a prosperidade. O que eles sabiam não está nos livros de finanças pessoais, não está nos cursos de investimento, não está nos podcasts sobre produtividade, está nos escritos filosóficos que a maioria das pessoas ignora, porque acredita que filosofia antiga não tem nada a dizer sobre dinheiro moderno. Está errada. Os princípios que os estoicos desenvolveram sobre prosperidade são mais precisos, mais aplicáveis e mais transformadores do que a maioria das estratégias financeiras modernas, porque atacam o problema no único lugar onde ele realmente existe, dentro de você. Estratégias financeiras dizem o que fazer com o dinheiro. Os estoicos diziam quem você precisa ser para que o dinheiro seja uma consequência natural de quem você é. Essa diferença entre técnica e transformação é o que faz a sabedoria estoica sobre riqueza ser incomparavelmente mais poderosa do que qualquer planilha ou fórmula financeira. Existe ainda algo sobre a convergência entre os 3 estoicos que vale nomear explicitamente. Sêneca era senador, Epicteto era ex-escravo, Marco Aurélio era imperador. As diferenças entre eles eram absolutas, de origem, de recursos, de posição social. E ainda assim chegaram às mesmas conclusões sobre o que produz prosperidade real. Isso é evidência de que o que estavam descrevendo não era um privilégio de quem nasceu em certas condições. Era acessível a qualquer pessoa, independentemente de onde começava, que estivesse disposta a desenvolver as qualidades internas que os princípios estoicos descrevem. Epicteto não tinha nada quando nasceu e construiu algo que dinheiro não poderia comprar. Essa possibilidade está disponível para você também, não como promessa vaga, mas como resultado verificável de princípios que funcionaram em condições muito mais adversas do que as suas. Hoje você vai descobrir o que os estoicos sabiam sobre riqueza que ninguém te contou, não como teoria filosófica para admirar de longe, como um conjunto de princípios concretos que você pode começar a aplicar hoje e que, ao longo do tempo, mudam não apenas quanto você tem, mas quem você é em relação ao dinheiro. E essa segunda mudança é incomparavelmente mais duradoura do que a primeira. Antes de começarmos, aperte o botão de curtir agora mesmo. Escreve nos comentários para ancorar essa sabedoria. Eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. Compartilha com alguém que está trabalhando muito e construindo pouco. E se inscreve neste canal, porque o que vem a seguir pode mudar permanentemente a forma como você pensa sobre prosperidade. Número 1. Eles sabiam que riqueza começa com o controle do que você pode controlar. Esta distinção parece filosófica até você perceber o quanto de energia financeira é gasta no que não pode ser controlado. Pessoas que passam horas monitorando o mercado financeiro sem ter como influenciá-lo. Pessoas que gastam energia emocional com a situação econômica do país sem nenhuma forma direta de mudá-la.
Pessoas que se preocupam com o que os concorrentes estão fazendo, em vez de focar no que elas próprias podem fazer melhor. A primeira e mais fundamental distinção estoica sobre dinheiro não é sobre investimento, não é sobre poupança, não é sobre renda, é sobre onde você coloca sua energia. Epicteto abria cada discussão com a mesma distinção. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Aplicado ao dinheiro, isso muda tudo. O mercado não depende de você. A economia não depende de você. O comportamento dos seus concorrentes não depende de você. O momento certo para uma oportunidade aparecer não depende de você. Mas a qualidade do trabalho que você entrega depende. A consistência com que você desenvolve suas habilidades depende. As decisões financeiras que toma depende. O quanto você investe no seu próprio desenvolvimento depende. A reputação que você constrói ao longo do tempo depende. E a lista de coisas que dependem de você é muito mais longa e muito mais impactante do que a lista de coisas que não dependem. O paradoxo é que a maioria das pessoas faz o inverso, gasta mais energia no segundo grupo e depois se pergunta por que os resultados não mudam. A maioria das pessoas gasta a maior parte da sua energia financeira no primeiro grupo, preocupando com a economia, reclamando do mercado, esperando pelo momento certo, monitorando o que os outros estão fazendo. E cada hora gasta no que não pode ser controlado, é uma hora não gasta no que pode, que é exatamente onde a riqueza é construída. Marco Aurélio governava o maior império do mundo e ainda assim escrevia sobre focar no que estava em seu poder. Não porque era resignado às circunstâncias, foi um dos governantes mais ativos da história romana. Mas porque havia entendido que a energia gasta preocupando com o que não pode ser mudado é energia roubada do que pode. A prática concreta é simples. Antes de qualquer decisão financeira, qualquer preocupação sobre dinheiro, qualquer ansiedade sobre prosperidade, pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, solte e redirecione a energia para o que depende. Cada hora que você para de gastar com o que não pode controlar, é uma hora que pode ir para o que pode. E ao longo de meses e anos, essa diferença de alocação de energia produz resultados que parecem desproporcionais ao esforço. Escreve nos comentários: eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. Número 2. Eles sabiam que valor genuíno é o único fundamento da prosperidade sustentável. Existe uma distinção importante entre criar valor e parecer criar valor. O mercado moderno está cheio de formas de parecer valioso, marketing sofisticado, posicionamento cuidadoso, presença digital elaborada. E tudo isso pode funcionar temporariamente. Mas no longo prazo, o mercado é brutalmente eficiente em distinguir valor real de aparência de valor. O que sobrevive ao tempo é sempre o que entrega algo genuíno. Existe uma confusão fundamental que a maioria das pessoas tem sobre dinheiro. Acreditam que dinheiro é o objetivo, quando na verdade é sempre a consequência de algo que veio antes. Sêneca não ficou rico porque perseguia dinheiro. Ficou rico porque havia desenvolvido uma capacidade de pensar, de escrever, de aconselhar, que era genuinamente valiosa para as pessoas certas. O dinheiro foi a consequência natural de um valor real entregue de forma consistente ao longo do tempo. Esse princípio, tão simples que parece óbvio, tão ignorado que a maioria das pessoas nunca o aplica, é o que separa quem constrói prosperidade de quem persegue dinheiro. Perseguir dinheiro é tentar capturar a consequência sem criar a causa. É correr atrás do resultado sem construir o que produz o resultado. Marco Aurélio entendia isso como governante, o valor que entregava estabilidade, justiça, liderança competente durante períodos de crise.
era o que sustentava o tesouro do império. Não o contrário, o valor primeiro, o recurso como consequência. A pergunta que os estoicos fariam para qualquer pessoa que quer mais prosperidade não é como consigo mais dinheiro. É o que estou criando que o mundo genuinamente precisa e que poucas pessoas conseguem criar da mesma forma? Essa pergunta exige honestidade que a maioria das pessoas evita, porque a resposta pode ser desconfortável. Mas é exatamente essa honestidade que abre o caminho para o desenvolvimento real. Você não pode criar mais valor sem saber onde o valor que está criando é insuficiente. E saber onde é insuficiente começa com a honestidade de admitir que pode não ser suficiente ainda. Essa pergunta, honesta, específica, sem auto-engano, é onde a trajetória para a prosperidade real começa. Porque quando você cria algo que o mundo genuinamente precisa, a transação financeira é quase automática. O dinheiro não precisa ser perseguido, ele segue o valor como sombra segue a luz. E se você está tendo dificuldade de gerar renda, a primeira pergunta não é como consigo mais clientes. É o que estou entregando que é genuinamente valioso? A honestidade dessa resposta é o ponto de partida de qualquer melhoria financeira real. Número 3. Eles sabiam que a riqueza interna precede a riqueza externa. A evidência mais clara disso é o padrão de quem perde grandes quantias de dinheiro e reconstrói. Quem tinha desenvolvido a riqueza interna, o caráter, a clareza, as habilidades, tipicamente reconstrói em fração do tempo que levou a primeira vez. Quem não tinha desenvolvido, volta ao ponto de partida. O dinheiro pode ser perdido pelas circunstâncias. As qualidades que produzem o dinheiro não podem. Esta é a distinção mais mal compreendida de toda a filosofia estoica sobre dinheiro. E também a mais poderosa. Os estoicos faziam uma distinção clara entre dois tipos de riqueza: a externa, que inclui dinheiro, propriedades e posses, e a interna, que inclui sabedoria, caráter, clareza e as virtudes que governam como você usa o que tem. Sêneca escreveu algo que parece paradoxal, até você entender o que significa. Não é o homem que tem pouco que é pobre, mas o homem que sempre quer mais. Ele não estava pregando resignação à pobreza material. Estava descrevendo uma realidade precisa. A pobreza mais destrutiva não é a falta de dinheiro. É a falta do que torna possível usar o dinheiro bem. Quem chega a uma grande quantia de dinheiro sem ter desenvolvido internamente a sabedoria para usá-la bem, invariavelmente perde. Não porque o universo é justo ou injusto, mas porque os padrões de decisão que levaram à situação financeira anterior continuam operando com mais recursos disponíveis. E mais recursos amplificam tanto o que é bom quanto o que é destrutivo. O que os estoicos estavam descrevendo, com precisão que a pesquisa moderna sobre comportamento financeiro confirma, é que a riqueza externa sustentável é sempre construída sobre uma fundação de riqueza interna. Não às vezes, sempre. Sem exceção, que resista ao teste do tempo. Clareza sobre valores. Capacidade de adiar gratificação. Habilidade de tomar decisões com a mente em vez dos impulsos. Consistência entre o que você afirma que importa e o que você realmente faz com o dinheiro. Essa fundação não é construída de uma vez, é construída ao longo do tempo, através das decisões pequenas e consistentes que a maioria das pessoas ignora porque não parecem importantes no momento, mas que, acumuladas, são o que define quem você é em relação ao dinheiro. A maioria dos problemas financeiros persistentes não são problemas de estratégia, são problemas de caráter. E caráter não muda com uma técnica nova, muda com prática deliberada de novas formas de pensar e agir. Comente: eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. Número 4. Eles sabiam que o desapego do dinheiro é o que te dá poder sobre ele. Existe uma ironia precisa aqui que os estoicos reconheciam.
Quanto mais você precisa desesperadamente do dinheiro, mais difícil fica obtê-lo. Porque o desespero se manifesta nas decisões, em aceitar menos do que vale, em não conseguir esperar pela oportunidade certa, em tomar riscos que a clareza não tomaria. O desapego não é passividade. É a condição que torna possível agir com inteligência em vez de reagir com ansiedade. Esta é a distinção mais contraintuitiva de toda a filosofia estoica sobre riqueza. E é também a que mais liberta quando genuinamente compreendida. O desapego que os estoicos praticavam não era indiferença ao dinheiro, não era não querer prosperidade ou não trabalhar para tê-la. Era uma relação específica com o dinheiro, onde o bem-estar interno não dependia do saldo bancário. Onde era possível se importar profundamente com a prosperidade sem ser controlado pelo medo de não tê-la. Sêneca descreveu isso com precisão. A riqueza é a escrava do homem sábio e a senhora do tolo. O sábio usa o dinheiro. O tolo é usado por ele. E a diferença não está em quanto cada um tem, está em quem controla a relação. Quando o dinheiro controla você, quando suas decisões são governadas pelo medo de perder ou pela ansiedade de nunca ter suficiente, você perde acesso à clareza que produz as melhores decisões financeiras. Você entra em negociações em posição fraca, porque sua necessidade é perceptível. Você aceita condições ruins, porque o medo supera o julgamento. Você perde oportunidades porque a ansiedade paralisa exatamente quando a ação seria necessária. Marco Aurélio praticava o desapego de forma deliberada e concreta, periodicamente simplificando sua vida, recusando excessos que poderia facilmente ter para provar a si mesmo que sua capacidade de decidir não dependia do conforto externo. Esse treinamento de desapego era o que tornava possível governar com a clareza que as meditações revelam. A prática concreta começa com uma pergunta antes de qualquer decisão importante. Estou decidindo a partir da clareza ou a partir do medo? Essa pergunta muda a qualidade de cada decisão financeira que você toma. Há também uma dimensão interpessoal. Quem não está desesperado por dinheiro negocia de uma posição completamente diferente de quem está. A necessidade é percebida e usada contra você. O desapego genuíno cria uma posição de negociação que nenhuma técnica consegue imitar. Compartilha esse vídeo com alguém que está tomando decisões financeiras movido pelo medo. Número 5. Eles sabiam que reputação é o ativo mais valioso que existe. Sêneca construiu uma reputação que fazia com que imperadores quisessem seu conselho. Epicteto construiu uma reputação que fazia com que os mais poderosos de Roma viessem até um ex-escravo para aprender. Marco Aurélio construiu uma reputação que fazia com que o povo confiasse no poder que ele exercia. Cada um deles havia entendido que a reputação não é o resultado da prosperidade, é a causa dela. Marco Aurélio não ficou imperador porque era o mais poderoso. Ficou imperador porque era o mais confiável. A reputação que havia construído ao longo de décadas, de integridade, de competência, de consistência entre o que dizia e o que fazia, era o que tornava sua liderança inevitável quando o momento chegou. Essa observação tem uma aplicação financeira direta que a maioria das pessoas subestima. A reputação é um ativo que trabalha por você quando você não está trabalhando, que abre portas que nenhuma estratégia de networking consegue abrir, que cria oportunidades que nenhum esforço direto pode forçar a existir. O comportamento que constrói reputação financeiramente valiosa é simples, mas exigente. Entregar mais do que o prometido, consistentemente. Honrar compromissos, mesmo quando é inconveniente. Tratar cada transação, grande ou pequena, com a mesma integridade. Construir interação por interação. A percepção de que quando você diz que vai fazer, vai fazer. A reputação é construída em anos,
e pode ser destruída em momentos. Isso significa que cada interação, especialmente as pequenas, as que parecem inconsequentes, está contribuindo ou subtraindo do ativo mais valioso que você tem. Essa consciência, aplicada consistentemente, muda como você se comporta em cada detalhe. Essa reputação, construída ao longo de anos, eventualmente se torna o maior ativo financeiro que você tem. Porque quem tem reputação sólida não precisa convencer, é escolhido. Não precisa se vender, é procurado. Não precisa aceitar qualquer oportunidade. Pode esperar pelas que realmente valem. Há também uma dimensão de proteção que a reputação oferece. Nos momentos de crise, que inevitavelmente chegam, quem tem reputação sólida recebe o benefício da dúvida. Parcerias que alguém sem reputação perderia são preservadas. Oportunidades que fecham para outros permanecem abertas. A reputação é o ativo que mais valoriza em tempos difíceis, exatamente quando todos os outros ativos tendem a desvalorizar. Escreve nos comentários: eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. Número 6. Eles sabiam que o tempo é o recurso mais valioso, não o dinheiro. Esta distinção tem uma aplicação imediata e prática. Quando você para de pensar em troca de tempo por dinheiro e começa a pensar em investimento de tempo para a criação de valor, sua relação com cada hora muda. Você para de perguntar quanto ganha por hora e começa a perguntar o que está construindo com cada hora. E essa pergunta diferente produz decisões diferentes e, ao longo do tempo, resultados completamente diferentes. Sêneca abriu uma de suas cartas mais famosas com uma instrução que ainda hoje é a mais prática sobre gestão financeira. Recupera e guarda o tempo que até agora te foi roubado, subtraído ou que se perdeu. Ele não estava falando sobre produtividade no sentido moderno. Estava fazendo uma observação sobre a relação entre tempo e riqueza que vai muito além do clichê de que tempo é dinheiro. O tempo é o único recurso que, uma vez gasto, não pode ser recuperado. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido nunca. E a forma como você usa o tempo disponível, especialmente o tempo que não está sendo diretamente remunerado, é o que determina o teto do que você pode construir financeiramente. Marco Aurélio usava cada momento disponível. Escrevia de manhã antes de começar a governar. Usava o tempo de deslocamento para reflexão. Recusava entretenimento que consumia sem retornar. Não por ascetismo, por uma compreensão clara de que o tempo disponível para pensar, aprender e desenvolver era o que tornava cada hora trabalhada mais valiosa. A prática concreta é examinar onde seu tempo está indo, especialmente o tempo que não está sendo diretamente remunerado. Em desenvolvimento real, que aumenta sua capacidade de criar valor, ou em consumo, que passa sem deixar nada. A resposta a essa pergunta, ao longo de meses e anos, determina muito mais sobre sua trajetória financeira do que qualquer estratégia de investimento poderia determinar. Sêneca calculava o valor do tempo não em termos de quanto podia ganhar por hora, mas em termos do que construía com cada hora, o que crescia, o que se aprofundava, o que produziria valor no futuro. Esse cálculo diferente é o que separa quem troca tempo por dinheiro de quem usa tempo para construir algo que gera valor, independentemente de quantas horas trabalha. A pergunta prática é simples. Do que você faz hoje, o que ainda estará gerando valor daqui a 5 anos, sem que você precise estar presente? Se a resposta é nada, você está trocando tempo por dinheiro. Se a resposta tem algo concreto, você já começou a construir o que os estoicos chamavam de riqueza real. A pergunta prática é simples. Do que você faz hoje, o que ainda estará gerando valor para você daqui a 5 anos, sem que você precise estar presente para isso acontecer? Se a resposta é nada, você está trocando tempo por dinheiro.
Se a resposta tem algo concreto, você já começou a construir. Número 7. Eles sabiam que prosperidade com propósito é incomparavelmente mais sustentável. Existe um teste simples para saber se sua busca por prosperidade tem propósito real. Se você atingisse hoje o nível financeiro que está buscando, o que mudaria no seu dia a dia? O que você faria diferente? Se a resposta é difusa, ou basicamente tudo ficaria igual, mas com mais conforto, o propósito ainda não está claro. E propósito não claro produz motivação instável, que funciona nos bons dias e falha exatamente quando mais seria necessária. Esta é a última e mais profunda lição estoica sobre riqueza, e é a que determina se a prosperidade que você constrói vai trazer satisfação real ou vai ser mais uma conquista que parece vazia quando finalmente chega. Os estoicos eram explícitos sobre isso. A riqueza sem propósito é peso, não liberdade. Acumular por acumular é como encher um recipiente sem fundo. Você nunca chega ao ponto de sentir que é suficiente, porque suficiente nunca foi definido em termos do que o dinheiro vai servir. Sêneca usava sua riqueza com direção clara, para criar obras que sobreviveriam a ele, para apoiar pessoas que importavam, para financiar uma vida que lhe permitia pensar e contribuir com profundidade. O dinheiro tinha destino, e quando o dinheiro tem destino, ele para de ser fonte de ansiedade e se torna fonte de possibilidade genuína. Marco Aurélio tinha acesso a mais recursos do que qualquer pessoa ao seu redor, e escrevia nas meditações sobre virtude, sobre servir, sobre agir com integridade, nunca sobre acumular. Porque havia entendido que os recursos sem o propósito que os orienta são poder sem direção. A pergunta que os estoicos fariam a qualquer pessoa que quer mais prosperidade não é apenas como conseguir mais, é para que você quer mais. Não a resposta que soa bem, a resposta honesta. Porque a clareza sobre o propósito da prosperidade é o que determina se a motivação para construí-la vai sustentar nos momentos difíceis. Quando você conecta a busca por prosperidade a algo genuinamente maior do que o seu conforto pessoal, a qualidade da motivação muda, o trabalho tem significado intrínseco. E essa clareza de propósito é o que produz a consistência e a excelência que o mercado invariavelmente reconhece e remunera. A pessoa que trabalha com propósito claro consistentemente supera a que trabalha apenas por remuneração, não porque trabalha mais horas, mas porque a qualidade do que entrega é diferente. E o mercado, ao longo do tempo, distingue e remunera essa diferença. Escreve nos comentários: eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. Daí os estoicos sabiam algo sobre riqueza que 2000 anos de história financeira confirmam, mas que raramente é ensinado. A prosperidade sustentável não é construída por quem mais corre atrás dela. É construída por quem desenvolveu internamente as qualidades que fazem a riqueza ser uma consequência natural de quem são. Controle o que você pode controlar e pare de gastar energia no que não pode. Porque cada hora desperdiçada no incontrolável é uma hora roubada do que pode ser construído. Essa redistribuição de energia ao longo do tempo é uma das alavancas mais poderosas que existe. Crie valor genuíno em vez de perseguir dinheiro. Porque dinheiro é sempre consequência, nunca causa, e perseguir a consequência sem construir a causa é a definição de esforço sem resultado. Desenvolva riqueza interna antes de buscar riqueza externa, porque a fundação determina o que pode ser construído sobre ela e o que pode resistir quando vier a pressão. Pratique desapego do dinheiro para ter poder sobre ele, porque quem não precisa desesperadamente negocia de uma posição que quem precisa nunca vai ter. Construa reputação como o ativo mais valioso que existe, porque reputação trabalha por você quando você não está trabalhando,
abre portas que nenhum esforço direto pode abrir e valoriza exatamente quando todos os outros ativos desvalorizam. Use o tempo como o recurso mais escasso que você tem, porque dinheiro perdido pode ser recuperado, tempo perdido nunca. E como você usa o tempo não remunerado, determina o teto de tudo que você pode construir. E conecte a busca por prosperidade a um propósito real, porque riqueza sem direção é peso, não liberdade, e peso acumulado sem sentido é exatamente o oposto do que os estoicos chamavam de vida boa. Existe ainda um aspecto da filosofia estoica sobre riqueza, que raramente é mencionado, mas que é fundamental. Eles entendiam que a prosperidade é um processo de longo prazo, que exige paciência e consistência, não um evento único que transforma tudo de uma vez. Sêneca escreveu extensamente sobre a tentação de buscar atalhos e sobre como os atalhos raramente levam onde prometem. O caminho direto para a riqueza, paradoxalmente, é o mais lento. Desenvolver as qualidades certas, criar valor genuíno, construir reputação sólida, usar o tempo com sabedoria. Cada um desses elementos leva tempo, mas cada um deles, ao longo do tempo, produz resultados que nenhum atalho poderia produzir. Marco Aurélio governou por quase 2 décadas, e cada ano de governança foi construído sobre os anos anteriores. Sêneca desenvolveu sua capacidade intelectual ao longo de décadas de escrita e reflexão. Epicteto ensinou por anos antes de se tornar a referência que se tornou. Nenhum deles chegou onde chegou rapidamente. Todos chegaram de forma inevitável, porque o que estavam construindo era sólido o suficiente para durar. O que os estoicos sabiam não era um segredo escondido. Estava escrito nas meditações de Marco Aurélio, nas cartas de Sêneca, nos ensinamentos de Epicteto. Disponível para qualquer pessoa disposta a ler e, mais importante, a aplicar. Há uma razão pela qual a sabedoria estoica sobre dinheiro resistiu 2000 anos, enquanto a maioria das estratégias financeiras da mesma época foi esquecida. Essa razão é simples. Os estoicos estavam descrevendo a natureza humana, não as condições de um mercado específico. E a natureza humana não muda com a economia. O mesmo medo que faz decisões ruins hoje fazia decisões ruins em Roma. A mesma ansiedade que drena a clareza financeira hoje drenava em Atenas. Os mesmos padrões de caráter que produzem prosperidade sustentável hoje os produziam então. É por isso que aplicar o que os estoicos sabiam sobre riqueza não é exercício nostálgico, é a abordagem mais atual e mais eficaz disponível, porque ataca o problema onde ele sempre existiu, nos padrões internos que governam cada decisão financeira que você toma. Agora você sabe, não como informação nova, como um lembrete do que no fundo você provavelmente já suspeitava. E o que você faz com isso a partir de agora é a única pergunta que importa. Uma última observação que conecta tudo e que vale fazer antes de encerrar. Os 7 princípios que vimos hoje não são independentes, são interdependentes. Controlar o que depende de você é mais fácil quando você tem propósito claro. Criar valor genuíno é mais fácil quando você investe o tempo sabiamente. O desapego é mais fácil quando a riqueza interna está desenvolvida. A reputação é construída naturalmente quando o valor é genuíno e a integridade é consistente. Eles se reforçam mutuamente de formas que só ficam visíveis com o tempo. E quando você começa a aplicar qualquer um, os outros se tornam progressivamente mais naturais. Não porque há magia no sistema, mas porque todos apontam na mesma direção, para dentro, para o desenvolvimento das qualidades que fazem a prosperidade externa ser uma consequência natural de quem você internamente é, e não uma conquista que precisa ser forçada de fora para dentro.
para o desenvolvimento das qualidades que fazem a prosperidade externa ser uma consequência natural de quem você internamente é. Existe uma razão pela qual a sabedoria estoica sobre dinheiro resistiu 2000 anos, enquanto a maioria das estratégias financeiras da mesma época foi esquecida. Essa razão é simples. Os estoicos estavam descrevendo a natureza humana, não as condições de um mercado específico. E a natureza humana não muda com a economia. O mesmo medo que faz decisões ruins hoje fazia decisões ruins em Roma. A mesma ansiedade que drena a clareza financeira hoje drenava em Atenas. Os mesmos padrões de caráter que produzem prosperidade sustentável hoje os produziam então. É por isso que aplicar o que os estoicos sabiam sobre riqueza não é exercício nostálgico, é uma abordagem mais atual e eficaz disponível, porque ataca o problema onde ele sempre existiu, nos padrões internos que governam cada decisão financeira que você toma. Esse é o segredo que os estoicos sabiam, não um segredo guardado, um que estava disponível para qualquer um que olhasse na direção certa. Você olhou hoje. O que vem depois é com você. Lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que precisa ouvir isso. Para selar essa sabedoria, escreve nos comentários: eu construo riqueza com sabedoria, não com desespero. E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias, porque há muito mais por vir. E se inscreve neste canal para mais sabedoria estoica todos os dias. Existe ainda uma última coisa que os estoicos sabiam sobre riqueza que vale nomear diretamente, porque é a que mais distingue a perspectiva deles de qualquer outra sobre o assunto. Para os estoicos, riqueza nunca era o objetivo final. Era um meio, um instrumento, uma forma de criar as condições para uma vida vivida com virtude, com propósito e com contribuição genuína. Sêneca não queria dinheiro para ter dinheiro. Queria dinheiro para poder pensar, escrever e contribuir sem a pressão da escassez. Marco Aurélio não queria o tesouro imperial para acumular. Queria os recursos para governar com excelência e servir ao maior número possível de pessoas. Epicteto não buscava riqueza material. Buscava a riqueza do pensamento claro e do caráter sólido, que se revelou mais duradoura do que qualquer fortuna que poderia ter acumulado. Quando a riqueza é um meio para algo maior do que ela mesma, a busca por ela tem uma qualidade completamente diferente. É sustentada pelos momentos difíceis, porque o propósito sustenta. É satisfatória quando chega, porque estava conectada a algo real. E é usada bem porque havia clareza sobre para que servia antes de chegar. Essa é a última lição que os estoicos sabiam sobre como ficar rico. E a mais importante, não como acumular, para que acumular. E a clareza sobre o para quê é o que determina tudo o mais. Permaneça estoico, permaneça forte e permaneça construindo sua prosperidade.